Hoje é quarta-feira, 30 de setembro de 2020. E no nosso devocional de hoje, onde estamos trabalhando com o quarto pré-requisito necessário para a resolução de conflitos, baseado no texto de Efésios 4, versículos 1 e 2, nós estaremos indo para a segunda definição de tolerância amorosa. E a segunda definição que nós temos é: tolerância é distinguir entre questões pecaminosas e não pecaminosas. Apesar de, às vezes, precisarmos mostrar tolerância quando as pessoas pecam, e aqui eu tenho um texto de Lucas 9,41, onde nós lemos: e Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze-me aqui o teu filho. Note que Jesus estava aqui dando uma demonstração de que há momentos em que há necessidade de haver tolerância quando as pessoas pecam. Mas muitas vezes vamos ter que suportar coisas que não são pecaminosas, que outras pessoas estão acostumadas a fazer, mas que não são pecaminosas. Se não conseguirmos distinguir entre as duas, seremos tardios em tolerar qualquer coisa, porque tudo se tornará uma ofensa para nós. E é muito preocupante isso, porque esse tipo de comportamento pode, infelizmente, se tornar um padrão na sua vida. Aumentará o número de conflitos também em potencial, e o resultado será uma atitude belicosa, isto é, você estará sempre propenso a brigar. Mas importante ainda, irmãos, é que nós precisamos entender que o propósito de Deus para mim e para vocês é sermos canais de bênção na vida das pessoas que Ele coloca no nosso caminho. Conforme vemos em Hebreus capítulo 5, versículo 14, a capacidade de distinguir o certo do errado é uma marca do cristão maduro. Há problemas verdadeiros associados com confundir os dois. O profeta Isaías, no capítulo 5, versículo 20, nos faz um alerta. Ele diz: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Não menos importante que esses problemas é o legalismo. O legalismo que tem o maior impacto na capacidade de alguém resolver conflitos é aquele tipo de legalismo que eleva as regras feitas por homens ao mesmo nível de autoridade das Escrituras. Está ordenado a nós, como cristãos, a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E eu queria, neste momento, apresentar aqui, quanto à questão dessa tendência que muitos temos de estar elevando as regras que os homens criam, que é o padrão subjetivo de alguém, ao mesmo nível das Escrituras. Eu gostaria de estar apresentando o texto de Tiago, capítulo 4, versículos 11 e 12, onde nós recebemos uma advertência. O texto diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Agora, observemos o texto. Quando Tiago diz para não falar contra seu irmão, ele quer dizer falar contra essa pessoa no sentido de julgar esse irmão estar fazendo algo errado, quando na verdade esta pessoa não está fazendo algo errado. Existe uma série de implicações em fazer tal julgamento impiedoso a respeito do outro. Uma pergunta: você sabe o que é isto?
é como se você estivesse dizendo mais ou menos o seguinte: e daí se a Bíblia não condena? Todo mundo sabe que isso é pecado. Quando você julga as coisas como pecaminosas, que não são claramente descritas nas Escrituras como pecaminosas, pelo menos em princípio, você está julgando erroneamente não somente o seu próximo, como também julgando as Escrituras, julgando o autor das Escrituras. E isso é muito grave. É uma presunção. Quando pontuamos o pecado do outro, nós temos que ter certeza de que a questão a respeito da qual estamos confrontando é realmente uma atitude pecaminosa. Algumas vezes o pecado deve ser tolerado, como eu mostrei no texto no início desta apresentação. Pelo menos por um período. Mas as coisas que não são pecaminosas devem sempre ser toleradas pelo cristão. Isso não quer dizer que não podemos tentar fazer algo para reduzir ou eliminar a irritação de nossa vida. Mas depois que tudo for feito, se a outra pessoa não estiver disposta ou for incapaz de mudar o hábito que te irrita, que te incomoda, nós devemos ser amorosamente tolerantes com esta pessoa. E o que eu estou dizendo aqui vai falar muito àqueles que têm conflitos no casamento, conflitos com filhos, com pessoas próximas de você. É um desafio, mas é possível, sim, nós resolvermos conflitos biblicamente. Nós estaremos, a partir do mês de outubro, apresentando estes devocionais nas terças, nas quintas e nos sábados. Nós estaremos postando estes devocionais apenas nesses 3 dias. Então amanhã nós estaremos apresentando mais um devocional, depois no sábado e depois só na terça-feira. Eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.